hipóteses, por exemplo, uma das hipóteses vai ser assim, a hipótese orgânica. É a hipótese de que o alimento orgânico é mais nutritivo, é melhor para a saúde e é melhor para o sistema do que o alimento do agronegócio. Eu vou escrever como uma hipótese, porque ninguém ainda disse assim, né? E eles adoram dizer, não tem diferença nenhuma. Mas eu prefiro começar o capítulo com uma hipótese, porque é tão bom quando as pessoas têm o direito de julgar ainda, né? Nosso organismo é alterado na sua temperatura, ou seja, diminui-se a temperatura do ambiente, esse organismo vai fazer a temperatura interna aumentar. Se o meio ambiente aumenta a temperatura, o organismo vai dissipar a temperatura e vai, com isso, equilibrar-se com o meio externo. Ora, essa teoria é brilhante, tanto que de 1890 até hoje, tudo que se discute no corpo humano é homeostático. Tudo é homeostasia. Se a gente tiver um pH, corrigir o pH nosso foi para o ácido e imediatamente entra em ação o tampão alcalino para neutralizar aquele ácido. Então, Claude Bernard estava muito consciente, a sua teoria era muito bem aceita já na época. Químico, farmacologista, microbiologista, imagine tudo, o homem sabia tudo. E era o sabe tudo, sabe tudo. O pessoal do vinho chamou Antônio Béchamp e disse o seguinte: Béchamp, nós estamos com um problema. Alguns vinhos a gente perde, porque eles fermentam com algum tipo de fermentação diferente. E na época estava claro, estava caminhando com tudo novo, né? Tudo que havia de microbiologia era muito novo na época. O microscópio ainda era uma coisa, uma invenção ainda. Então, tudo que eles achavam no microscópio era assim uma descoberta, né? E aí os caras do vinho disseram: Béchamp, por favor, estuda para a gente saber o que está acontecendo. Às vezes a gente bota açúcar no vinho, a gente bota um pouquinho, eles botavam já açúcar no vinho, até hoje tem essa prática, né? A gente bota um pouco de açúcar no vinho, o vinho desanda. Aí o vinho estraga. Por quê? Então, ele foi estudar, aí Antoine Béchamp, vamos botar o nome dele aqui, Antoine Béchamp. Antoine Béchamp e Claude Bernard. Antoine Béchamp, com o seu microscópio, né? Ele foi lá com o microscópio dele, e foi observar num campo que ele colocava uma gota de suco de uva, colocava um pouco de açúcar, ele colocava um pouco, botava aqui suco de uva, e colocava um pouquinho de açúcar. E ele ficava horas observando aquilo. E ele reparou, e ele descreveu que dentro do suco de uva existiam umas partículas de vida. Prestem atenção agora nisso, hein? Existiam umas partículas de vida muito parecidas com um vírus. Eram pequenas partículas que ficavam como se fossem pequenos esporos. E ele denominou essas partículas de micosimas. E ele observou uma coisa muito interessante. Quando essas micosimas, quando esse suco de uva era desafiado por uma quantidade de açúcar, essas micosimas começavam a se modificar. Eu vou aumentar aqui o tamanho delas se modificando. Elas eram assim, iam ficando assim, assim, iam ficando assim, 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 iam ficando assim, 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 e elas iam fazendo modificações da própria forma. Elas iam se juntando com o material do ambiente, iam se transformando em bactéria, em fungo, elas iam se transformando em outros seres. E ele denominou isso de pleomorfismo. Pleomorfismo. Está todo mundo acompanhando? Então, Claude Bernard já tinha desenvolvido a teoria da homeostasia, Antoine Béchamp era o cara, era o grande microbiologista da época,
pessoal do vinho perguntou por que estava fermentando e estragava alguns vinhos quando eles botavam açúcar, e ele mostrou. Quando você joga açúcar, ocorre uma modificação dessas glicosimas que fazem parte da seiva natural da uva. Aí ele mostrou isso para o Claude Bernard falou, super! Vamos agora botar um pouco de sangue. Vamos botar sangue aqui, vamos ver o que acontece. Aí o Antoine Béchamp, junto com o Claude Bernard, colocaram sangue no microscópio. E sabe o que eles viram no sangue? Adivinha o que eles encontraram no sangue? Jesus não dizia que sangue, o vinho e o sangue, eles encontraram a mesma coisa. E ficaram pasmados que no sangue humano existiriam partículas que eles também chamaram de micosimas. Que o microscópio não era como hoje, o microscópio ele fixa, a amostra é colada. Naquela época não era gota, ficava boiando, então você via tudo boiando. E ao ver tudo boiando, você via essas micosimas. E eles, olha lá, ela está se duplicando, vem cá. Aí eles ficavam lá juntos, já anotaram, desenharam tudo e mostraram que no sangue humano, ainda mais jogando uma gota de açúcar. Eles jogaram uma gota de açúcar no sangue humano e viam que o açúcar catalisava todo o processo, fazia tudo isso acelerar. Está todo mundo acompanhando essa teoria? Essa teoria homeostática, e Claude Bernard assinou embaixo e disse, isso é a homeostasia no aspecto microbiano. Se você mudar o terreno biológico, se você der condições que o terreno biológico ganhe um aditivo como açúcar, imediatamente as partículas de vida que estão nesse sistema irão se pleomorfizar e se transformar em bactéria, em fungo e mofo. É por isso que o vinho estraga. E na mesma época eles disseram, as pessoas devem se alimentar melhor. Porque se alimentarem com excesso de açúcar, irão desenvolver alterações no seu sangue. E postularam a hipótese completa, com desenhos, com detalhes, com toda a sequência de experimentos que eles faziam, experimentos sérios. Só que eles não sabiam, quer dizer, eles bem sabiam, que do outro lado lá estava Louis Pasteur. Louis Pasteur. Que narizinho, hein? A verruga do nariz dele. É a verruga. Louis Pasteur, ele saiu bem simpático. Na verdade, ele ia sair com mais cara de ser vergonha. Os franceses é tudo narigudo, né? Louis Pasteur, filho de pesquisadores, neto de pesquisadores, a família Pasteur era uma família muito bem estruturada na área de pesquisa científica. Na França, além da França ser um país de grande tradição de medicina, naquela época era tradicional que o pai sucedesse o filho sucedesse o pai, depois o neto, aquela coisa, aquela tradição, né? Então a família Pasteur era a tradição, era uma tradição muito forte. E Pasteur trouxe a seguinte teoria, ele dizia o seguinte, o nosso sistema é estéril, ou seja, o sangue humano não tem nada dentro dele que possa ser transformado. Essa teoria de pleomorfização não tem nada a ver. E acontece o seguinte, quando nós estamos, um organismo está em seu estado normal, estéril, e ele é invadido por um germe, então ocorre a manifestação de uma doença. Nossa, a teoria de Pasteur caía como uma luva para uma ainda inicial indústria farmacêutica. Existia um parque farmacêutico na época que não era ainda nem um pouco comparado com o que é hoje. Os alquimistas estavam deixando de ser alquimistas e querendo ser químicos, e querendo ser
farmacólogos e queriam desenvolver remédios que matassem os germes. Ou seja, essa teoria caía muito bem porque era só você matar o germe que entrasse no organismo que você curava. Então é nessa época que eles desenvolveram remédios maravilhosos. Mercúrio, antimônio, como é que é o nome daquele veneno mortal? Arsênico. Não, a penicilina foi 50 anos depois. Então eles usavam esses metais pesados, essas intoxicações, que quando não matavam o doente, ele sobrevivia. Né? Então vejam bem, haviam duas teorias, a teoria homeostática e a teoria do germe. As duas, sempre os dois se encontravam, os dois grupos se encontravam em congressos, os debates eram calorosos, eram acirrados, e ficava sempre empatado. Só que na época já existia o Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel. E o Prêmio Nobel foi, então, conferido ao nosso querido Pasteur. Foi conferido o Prêmio Nobel para essa estrutura toda aqui que estava em formação. Aí explodiu. E aí explodiu e nunca mais parou. Nós estamos ainda dentro da teoria do germe, até hoje. Nós estamos dentro da teoria do germe. E o que foi obrigado a acontecer aqui? Olha, Claude Bernard, sinto muito, ele ganhou o Prêmio Nobel. A gente vai ter que explicar para você o seguinte, olha, apaga essa história, faz de conta que isso aqui não existe, tá? Apaga isso, esquece. Olha, a gente deixa você ficar com a homeostasia de temperatura, de pressão, de líquidos, de pH, tudo a gente aceita tudo, mas para micróbio a homeostasia não funciona, tá legal? Aí os dois, pô, tiveram que engolir essa, né? Tiveram que engolir. O que é curioso, que Louis Pasteur, no seu leito de morte, já muito doente, em estado avançado de doença, como todo grande médico tradicional chama seus assistentes, sabendo que ele já está entrando numa fase muito difícil, ele chama na sua casa, todos vão visitá-lo, e ele na frente de todos pega na mão de um assistente e diz assim, eu preciso dizer uma coisa para vocês, porque eu já estou morrendo, e eu preciso dizer, a teoria do germe não é a teoria correta. A teoria correta é a teoria do terreno biológico. Só que os assistentes também se calaram e ficaram quietos. Muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro Já envolvido. estava muita coisa em andamento, né? Então essas coisas estão vindo à tona hoje em dia. Já existem hoje na França vários novos livros que estão... trabalho arqueológico, né? Trabalho arqueológico, de buscar documentos, e descobriram que vários documentos de Pasteur eram falsos. Ou seja, essa história que a gente conhece hoje começou há algum tempo atrás, né? Ou seja, já existia lobby, já existia interesses, já existiam corporações de informação. Então, nós vivemos até hoje, e a Ellen está na faculdade, o Ricardo na faculdade dele aprendeu, eu aprendi a teoria do germe e ponto. Francine também, todo mundo aqui aprendeu a teoria do germe. Ah, mas vem cá, eu já ouvi. O quê? Teoria do terreno biológico? Nunca, ninguém ouviu falar disso. Ninguém ouviu falar disso, ninguém entendeu. Teoria do terreno biológico. E aí a gente se pergunta, então, se nós pegarmos hoje o sangue de uma pessoa que está padecendo de um distúrbio qualquer, e colocar esse sangue no microscópio e observar essa imagem aqui, o que nós vemos, isso aqui está no livro do Gabriel, cadê a Karina? Karina, você trouxe o microscópio, né? Nós vamos fazer amanhã uma microscopia de campo escuro. Por primeira vez, olha como vocês são primeira vez em muita coisa. Primeira vez que vai ter microscopia de campo escuro aqui no curso base. Você tinha que ter coletado a gotinha de sangue quando o pessoal chegou, né? Então a gente vai observar agora, nós entramos no sangue de uma pessoa e fala assim, mas o que é isso? Fungo no sangue? Isso aqui é fungo. Isso aqui é fungo, isso aqui são formas de mofo, hifas. Isso é fungo. Ué, e como é que pode ouvir falar que o sangue é estéril, que não tem nada dentro?
quando tem alguma coisa no sangue, a gente tem uma doença chamada sepsis, e vai para a UTI, é internado. Uma hemocultura positiva, né? É sinal de que a pessoa está contaminada, como apresentando fungos no plasma, fungos no tecido intersticial, fungo no meio dos tecidos. Todo o terreno biológico humano sofre as alterações homeostáticas microbiológicas. Principalmente se nós estivermos colocando o fermentador principal de todos, denominado açúcar, hoje onipresente como alimento na nossa sociedade. Todas as crianças recebem como algo natural refrigerante desde que são bebês. A festa de aniversário de uma criança é uma libação de açúcar. Você vai comer em algum lugar, você só vai encontrar produtos de açúcar e de amido para comer. Tá, eu quero discutir, ainda não terminou a hipótese do terreno biológico. Nosso corpo fermentando. Eterno pão crescendo. Ou uma broa, né? Uma infecção fungal reincidente deve retirar o açúcar da alimentação. Quem tem uma infecção fungal reincidente é igual aqueles tocos de madeira que você planta shiitake, sabe? Você semeia shiitake num toco e deixa numa câmera. Tem uma hora que o shiitake pula para fora do toco. Assim. É aí que você colhe o shiitake. Nós somos iguaizinhos àqueles tocos de madeira. A gente está cheio de fungo fermentando dentro da gente. Uma hora ele vai brotar na virilha, ele brota no meio dos dedos, ele brota... As mulheres costumam ter candidíase. A candidíase na mulher não é nada mais, nada menos do que uma fuga desses fungos do sangue. Eles estão saindo por algum lugar, eles têm que sair. Não é que eles têm que sair, eles brotam mesmo. Eles brotam em alguma superfície externa, úmida, quentinho, ele sai lá e pronto, está aí. E eu lembro que quando eu comecei a fazer alimentação viva, um testemunho meu, a coisa mais comum era o pé de atleta. Eu vivia tendo pé de atleta. Entre o meu quarto e quinto dedo era comum, eu tinha lá as pomadas todas, vivia tendo a dizer que era o calor. Porque eu tinha usado tênis, ou então não sei o quê, porque era o calor, e era isso. Aí eu comecei a alimentação viva, desapareceu. Mas o mais evidente não é isso não. O mais evidente, eu lembro que eu estava fazendo o curso de Ayurveda com o Kishora, e eu estava meio oscilante no começo, você é meio vacilante e oscilante, né? Aí não sei o que apareceu lá, um doce de leite, sei lá do que, eu acabei com a lata inteira. Abelha. Comi uma lata de doce de leite inteirinha, falei, pô, ninguém viu, mas o fungo viu. No dia seguinte eu estava com um pé de atleta em cada lado, falei, o que é isso? Né? Poxa, da onde surgiu isso? Eu ainda não sabia. Foi quando eu recebi esse livro, ele não está aqui, está no outro. O livro que o Gabriel me mandou. Essas fotos são do livro do Gabriel. Por isso que eu comecei a considerar, quando eu li esse livro, eu tinha... As pessoas leem um livro de literatura e se emocionam, choram, né? Alguns cientistas e médicos choram quando leem uma informação científica como essa, né? Eu ficava emocionado, eu fechava o livro e dizia, cara... E ele ia explicando, ele ia explicando, ele ia explicando... É por isso que eu sinto esse momento que vocês estão sentindo agora. É o mesmo que eu senti em 2004, quando eu li o livro do Gabriel com essas imagens. Eu falei, peraí. Aí comecei a falar com o meu... Eu era professor universitário. Aí eu falava, eu chamei o professor de microbiologia e falei, isso daqui tem cabimento? Ele falou, tem cabimento. Eu falei, mas me fala mais, porque aqui vocês não... Não, isso ainda está sendo discutido em termos... Isso se chama endossimbiontes. É a teoria, hoje em dia tem nome, é a teoria de endossimbiontes. A academia normalmente trata dos assuntos assim. Quando eles não conhecem, quando eles não querem falar do assunto, o assunto é engavetado. Ninguém fala. Quando o assunto começa a vir à tona, eles começam já a mencionar. E quando tem que a coisa virou a mesa, eles falam, a gente já sabia disso. Filha da... A academia se comporta. Então, daqui a pouco eles vão dizer, não, mas isso aí já sabia disso há muito tempo, mas sabia, mas por que não falou para ninguém? Tá Por que a estudo. gente não evitou essa enorme sequência de doença crônica e degenerativa que toma conta do planeta hoje? Bastava a gente
proibir fechar as fábricas de açúcar, fechar as fábricas de amido e mudar a alimentação de todo mundo, tirar o açúcar de todo mundo, que você ia evitar diabetes, hipertensão, depressão, câncer, pedra no rim, pedra na vesícula. Mas peraí, Alberto, aí você está exagerando também, né? Tenham calma, que vocês vão ver que desses bichinhos aqui surge toda a doença humana. E não é doença infecciosa, não. É doença crônica e degenerativa surgindo da existência desses bichinhos no nosso sangue. Dos fungos, né? Dos fungos. Fungos, bactérias, todo tipo de formas que fermentam à medida que você tem uma dieta rica em açúcar. Então essa aula de hoje, Oswaldo, você está filmando, que você vai botar lá para projetar e vai dizer... Aí você vai olhar para todo mundo, vocês estão vendo esse monte de açúcar aqui em pão? Nunca mais. Vai pegar tudo e jogar dentro de um latão. De lixo. Em terra. De lixo. Certas coisas, talvez é melhor fazer um velório. Isso. É, fúnebre. Sabe por quê? É verdade. Quando a gente fala de assunto de açúcar, a gente está lidando com uma memória afetiva, tá? Todo mundo comeu o brownie, o docinho, o bolo, o sorvete que a mamãe deu, que é a mamãe que deu. Nós somos aplicados em uma droga chamada açúcar, não é pelo traficante que fica na porta do colégio, não. É a mamãe que aplica a droga pra gente dentro de casa. Mamãe metralha. E aplica com beijinho. E aplica dando beijinho com carinho. Porque na nossa infância, tudo que envolve açúcar é recompensa. O filhinho se comportou bem, ganha açúcar. Machucou o dedinho, está chorando, dá um sorvete para ele. Tudo é com açúcar. Né? Então o açúcar ele é de tal forma incorporado na nossa Água com açúcar. Oi? A criança está nervosa, água com açúcar, né? Quer coisa mais São muitos os exemplos. Olha aqui, as imagens são muitas e a gente vai poder ver essas imagens. Eu acredito que se escolher de vocês, não vai ser uma boa amostra agora. Mas a gente podia pegar do pessoal que tá por aí, né? É só furar a pontinha do dedo. Peraí, mas a coisa não acaba. Não acaba aí, gente. Acho que você pode pegar de mim, porque eu tenho muito para queimar ainda. Você já respondeu. Eu ia perguntar, então, se eu estava entendendo direito. Uma mulher com candidíase, que não é algo muito incomum, soluciona-se cortando o açúcar. Soluciona-se cortando o açúcar. E coisas Não tem mais. E grande parte, segundo o Gagel, grande parte do diabetes na Índia, entre os mestres, né, espirituais da Índia, é porque as prachadas são regadas a açúcar e amido. Então, eu gostaria de falar um segundo, porque a Ayurveda diz coma doce. E aí eu gostaria de entender que há, detrás de uma nomenclatura, você se esconde um monte de coisas. Exatamente. O que é doce? Por exemplo, a Ayurveda diz coma laticínios. O que é laticínios? A Ayurveda diz você pode comer queijos. Para nós, queijo significa gorgonzola, que mais? Mas o queijo da cana é... Mussarela. Mussarela, provolone. O que significa para eles queijo? É um ponto de mutação. Paneira. Não é só isso. É a Eles não hora têm de tudo que isso. as coisas precisam ser revisadas. Na Índia, a maior incidência de diabetes do planeta hoje. Por causa do açúcar, né? O maior número de casos por ano. Porque na Índia tudo chegou Que tem? ao mesmo tempo agora. Chegou açúcar. Amido é arroz, né? Que é uma coisa que eles dizem, o doce é bom. Agora, uma coisa interessante É um também. Veja só, o refrigerante... O doce do início da Ayurveda não era o açúcar. Não Existia o açúcar, né? Veja só. Existia inclusive a cana, porque a cana, segundo se saiba, chama-se cana da Índia. Né? Então as pessoas tomavam caldo de cana. E tomar o caldo de cana é completamente diferente do que comer açúcar. Alberto, você sabe que a Só que eu Coca-Cola não posso perder o Company... fio da meada. Coca-Cola Company só entrou na Índia depois de 95. Até 95 eles eram proibidos de entrar. Eles tiveram que mostrar a fórmula para os indianos, senão eles não deixavam entrar. Aí eles mostraram a fórmula, eles não deixaram entrar e os indianos fizeram a champa-cola. Horrível, pior que a Pepsi-Cola. Mas eles nunca deixaram a Coca-Cola entrar.
de 96 para cá você encontra geladeiras de Coca-Cola em tudo quanto é lugar. E agora temos diabetes. Pô, interessante. Então vamos agora sair da Índia, vamos para a Alemanha um pouco, porque todo mundo conhece que a Alemanha é um país com tradição tecnológica, um país com tradição de ciência. E não faltou houve a virada do século, entramos no 1900 e tanto, e lá por 1940, Gunther Enderlein, esse médico alemão, que eu vou explicar aqui agora, esses são filmes, é uma homenagem a Gunther Enderlein que foi colhida na internet. Olha o que está escrito aqui. O conhecimento precoce do câncer é muito importante. Quando nós poderíamos, hoje em dia nós percebemos um câncer apenas quando existe um tumor formado. Portanto, nós temos que desenvolver um método pelo qual a gente possa observar manifestações, mudanças no sangue, que possam determinar um diagnóstico precoce do câncer. Olha o que o Gunther Enderlein pensava. Em 1900 isso. Eu preciso desenvolver um modelo no sangue, e ele desenvolveu a microscopia de campo escuro, que nós temos até hoje. Ele tem imagens históricas dele, fazendo... Ele desenvolveu um instituto na Alemanha, em Hamburgo, o Instituto Enderlein. Ele trabalhou até no Instituto Enderlein. Quer dizer, então, a teoria do terreno biológico, ela passou todo esse século caminhando paralelo e sem ter penetração na academia médica. Ela não teve entrada na academia médica. Ela teve apenas o reconhecimento entre grupos que ficaram experimentalmente trabalhando. E o tempo todo comprovando essa teoria do terreno biológico. Olha aí, mostrando, olha os protitas e formas no sangue filmadas com Super 8, tá vendo? Então existem aí vários... É um instituto que eu tentei, talvez esse ano, agora em junho, eu consiga visitar esse instituto dele. E sobrou, a Maria Blecker, discípula dele, é uma alemã, né? Maria Blecker, e parece que agora ela também já está bem velhinha, já se aposentou, e entrou tem um chinês lá que está dominando tudo lá agora no Instituto de Hamburgo. Vamos passar adiante. Ao invés de suco verde, eu vou chamar desinfetante, então, porque mata tudo. Mas o suco verde é desinfetante. Eu sei. Aqui vou mostrar mais umas imagens para a gente entender. Olha aí, esse é uma coluna, isso aqui já é um microscópio Zeiss, né? Quer dizer, é muito estranho, porque toda a tecnologia está desenvolvida, você tem microscópios Zeiss de última geração fazendo microscopia de campo escuro, você já tem tudo descrito, né? Aí fala, mas como é que pode isso na ciência, né? Você tem todo um material, uma tecnologia desenvolvida e você não tem aplicação dela na prática médica, porque a academia médica não ensina isso para os alunos. E não ensina para os alunos porque diz assim, isso aí é teoria médica marginal, né? Teoria médica marginalizada. Né? Olha aí, o microscópio. Né? Eu estou tentando arrumar um lugar, mas eu acho que vocês estão muito espalhados. Né? Então observem aí, ó, mais uma. Esse é meu sonho de consumo, viu, Carlinhos? Tentar trazer da Alemanha uma dessas minhas vidas, eu juro que eu trago. Então tá aqui, olha, você vê, olha que tá vendo essas partículas caminhando? São os protitas. Eles existem no plasma, são pequenas partículas vivas, olha aqui, que fazem parte do plasma. Agora aqui você já vê que houve pleomorfização. Você já tem fungos aqui. Isso aqui já são fungos no plasma. E são as origens da doença cardiovascular. Vou mostrar mais imagens. Quando vocês veem essas lindas imagens, eu queria pedir que alguém pegasse um tomate grande para mim. Formas bacterianas. Olha aqui, não sai ainda não. Pode ficar aqui. Olha essas formas. Olha como está cheio de seres nesse sangue, né? Então quando olha a quantidade de fungos que desenvolvemos, não saiam agora, Olha essa quantidade de fungos, não precisa ser agora, eu não tenho.
Olha essa quantidade de Eles são fungos. importantes para a nossa saúde. Oi? Eles são importantes para a nossa saúde. Eles são importantes para degenerar a nossa saúde. Então, Eles não são para estar aqui. É só as bananas fortes. E qual a origem deles? Não, peraí. Os protitas, na sua forma original, são importantes para a nossa saúde. Segundo Gabriel Cousens, os protitas em estado sadio contribuem para a formação do campo coloidal do plasma. Eles fazem parte do campo coloidal e do campo energético do plasma. Quando eles deterioram, isso está muito bem escrito na apostila. Na apostila eu tive cuidado de traduzir assim as palavras dele na mão e não tem isso no Nutrição Evolutiva. Esse é de um livro que não foi traduzido e na apostila tem. Vou voltar esse aqui também. Quando deterioram, daí deterioram o açúcar. É isso. então a pessoa saudável não tem esses ossos, tirando os nutritivos. Quando a pessoa entra com açúcar na sua dieta, ela vai transformando, pleomorfizando os protitas, eles se transformam em bactérias, fungos e mofo. Isso acho que são os troncos nos fungos. Mas eles Se seriam modificando de acordo com Seria uma comparação razoável, mas uma célula tronco é uma coisa mais complexa. Seria um vírus, é uma partícula com DNA e que se transmuta à medida que homeostaticamente... Olha lá, só mostrar umas imagens. Esse aqui é o monócito no campo claro, monócito em campo escuro. Ou seja, é a diferença. A microscopia que nós fazemos em hospitais é uma microscopia na qual você fixa o sangue. Você fixa o sangue e colore o sangue. Olha lá. As mostras coradas são mostras mortas. Ou seja, para a gente fazer uma medicina viva, a gente também tem que fazer uma microscopia viva. Ou seja, só com uma microscopia viva é que você visualiza essas formas no sangue. Na amostra que é fixada, isso você não vê mais. Na faculdade é só assim. O acadêmico você só aprende a examinar sangue corado. Você não tem... Olha gente, por favor, como é que é esse sangue. Olha esse sangue totalmente tomado por micro-organismos. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer em estado avançado está com sangue nessa condição. Esses protitas seriam o que? Eram as micosinas para os franceses? Exatamente. O que eles são? Como parece vírus, né? São pequenas partículas isoladas de DNA que circulam dentro do plasma. Inclusive a teoria dos endosimbiontes é tão complementar com isso. Não sei se vocês sabem, mas o DNA da mitocôndria é diferente do DNA do nosso próprio DNA. Ou seja, já foi comprovado que o que nós temos hoje na célula, que é o grande alterador do status energético da célula humana, há milhões de anos atrás foi incorporado como um micro-organismo que se tornou simbiótico na célula humana. A mitocôndria era um micro-organismo. E ela se especializou e faz parte do nosso DNA, foi incorporada. Isso já é comprovado, tá? Isso aí não é teoria, né? Então o que a gente chama de mitocôndria, que é uma organela celular, já foi um dia um endosimbionte. E as plantas estão cheias de endosimbiontes. Quando a gente falar sobre terra, também sobre humus, no domingo, a gente vai ver que o humus, a planta ela é uma continuação do que está na terra, né? É uma continuação, inclusive, nesse termo desses endosimbiontes. Mas vamos continuar aqui, que a coisa é quente. Essa aula rende, porque a gente acabou de ver alguma coisa. Isso não é algo assim muito... deixa eu pegar o tal do tomate. Mas até que eu gosto de ser conhecido por essa imagem. Tá uma divulgação lá, saiu numa revista grande da Alemanha, aí tá uma foto eu assim, ó. É quando eu pergunto para todos vocês. Oswaldo, Sim, senhor. vou falar como advogado. Pode falar. Você diria que é normal um pé de manjericão sair de um tomate? Não. Racionalmente, não. É bonito, não é? Não é decorativo? Mas é normal que um pé de manjericão
saia de um tomate? Pois é isto que nós estamos vendo. Isso é o que está acontecendo no plasma de uma pessoa que tem uma dieta rica em amido e açúcar. Ele faz nascer de dentro do seu glóbulo vermelho, lisinho, arrumadinho, certinho, brota de dentro dele um galho de manjericão. Ah, mas eu sou ecologista. Qual é o problema? Por que eu não posso ter uns outros seres dentro do meu corpo? Afinal de contas, tudo é holístico e ecológico? Sim e não. Vamos continuar analisando essa estruturazinha daqui. Deixa ela aqui assim, descansando. E vamos desenhá-la aqui. Eu preciso de uma caneta vermelha, porque é um glóbulo vermelho. Vou até desenhar aquele disquinho que ele tem dentro. Né? É uma molécula muito... É uma célula muito especial. Né? O glóbulo vermelho com esse lindo manjericão, que no caso aqui é um fungo, que está lá naquele slide, parece uma... É isso? É isso que aparece no slide. Nós temos o fungo que cresceu no plasma por conta da presença de açúcar, surgiu e agora ele está sendo amamentado pelo nosso glóbulo vermelho. Todo ser vivo, mesmo os mais bonitinhos, um bebezinho mama na tetinha da mamãe, ele pode ser muito bonitinho, mas ele tem uma hora que ele faz uma coisa muito fedorenta, chamada cocô. Então, o nosso fungo, que está se alimentando de material nutritivo do glóbulo vermelho, além dele diminuir e modificar a membrana do glóbulo vermelho, ele vai alterando, ele vai parasitando uma estrutura do nosso plasma. Ele, além disso, ele faz cocô no nosso sangue. Cocô de fungo é mofo, né? Não, cocô de fungo é cocô de fungo. O fungo é mofo. O fungo é mofo. Não, você está correta. O mofo é... Você me deu uma ótima... Eu estava muito tempo tentando saber uma definição sobre mofo. E você acabou de me dar. É fungo mais o cocô do fungo. É isso. O mofo é o fungo, é igual você ter um rato no telhado com um... Tem um rato, tem um cocô do rato. Então aí é aquela porcaria. Sim. Então tá bom. Bom conceito. Mas olha só, esse cocô que ele joga no nosso plasma, na ordem de picogramas por dia, é uma coisa ínfima. Ah, isso é tão pouquinho. Um pentelionésimo por micrograma de... Esses caras ecochatos, eles incomodam tanto, né? Ficam inventando essa história. Pois é, aqui está a origem de toda a doença contemporânea, nessas micotoxinas. Esse é o nome do cocô de fungo, micotoxina. É o nome científico de cocô de fungo. Toxina, cocô. Micos, micose, fungo. Micotoxina. E é um nome hoje, é outro nome que está ganhando cada vez mais a linguagem médica. Cada vez mais se menciona o termo micotoxinas. O micotoxinas, por exemplo, já pertence a cartilhas do Programa de Saúde da Família. Vai lá, não sei o que, você pode encontrar micotoxinas em certos alimentos. Então, existe micotoxina no alimento? Existe. A castanha do Pará que vocês comem aqui, ela é uma castanha do Pará comprada fresca, vinda do Pará mesmo. A gente compra ela originalmente. Quer tirar uma foto disso? Quero, pronto. E agora igual a da Alemanha, assim, engolindo. Então, perdi o fio. A castanha vem. Porque a castanha pode ter fungo. A gente cuida que a castanha de vocês seja aberto o saco na mesma hora para vir para o curso. Porque castanha estocada há muito tempo desenvolve fungo. E a micotoxina da aflatoxina, né, a micotoxina do aspergillus, que é o fungo da castanha do Pará, é a aflatoxina, que desenvolve câncer de fígado. É o mesmo fungo, o aspergillus é o mesmo fungo do amendoim.
Amendoim, uma vez colhido, tem que ser colocado em condições secas, tem que ser bem arrumadinho, desidratado, direitinho, salgadinho, ele não vai desenvolver fungos. Mas se deixar ele em estado úmido, ele desenvolve a aflatoxina. Tanto que o primeiro cocô de fungo mais bem descrito pela ciência foi justamente a aflatoxina, porque percebeu-se que na África havia uma tribo na África com a maior incidência de câncer de fígado do planeta. Não havia um lugar no planeta com tanto câncer de fígado como nessa região da África. Aí ele disse, poxa, os homens, todo mundo, homens, mulheres, morrendo de câncer de fígado. Aí foram atrás. Foi a primeira grande descoberta científica nesse âmbito de intoxicação alimentar por fungo. Foi ali que eles descobriram que a dieta principal dessas tribos era amendoim. Quem conhece um pouco de culinária africana ou de cultura africana sabe que eles fazem tudo com amendoim. O africano faz tudo com amendoim. Só que eles descobriram, foram pesquisar, que eles guardavam os amendoins numas ocas, que ficavam ali fechadas, úmidas. Então desenvolvia fungo, então eles comiam amendoim mofado. Ao comer amendoim mofado, estavam comendo o cocô do fungo. Puxa, coitadinhos dos africanos, né? Eles tinham isso, não sabiam. E nós, ocidentais, nós não temos esse problema. Nós não temos, né? Nós só ingerimos uma enorme quantidade de cocô de fungo socialmente, né? Que tem um nome. Qual é o nome do cocô de fungo mais popular do planeta? Álcool. Que? Cocô de fungo? Álcool é... Melissa, deixa eu falar baixinho lá. Álcool é cocô de fungo. Álcool. Puxa, Alberto, hoje você está trazendo revelações. Álcool, vou dizer mais. O vinho é o cocô do fungo da uva. A cerveja é o cocô do fungo da cevada. A cachaça é o cocô do fungo da cana. A vodka é o cocô do fungo da batata. O que mais? O saquê é o cocô do fungo do arroz. As coisas fazem cocô, né? Em todo mundo aprenderam a pegar algum representante do reino vegetal da sua região, colocaram em fermentação, os fungos cresceram, produziram álcool, que é um cocô de fungo. Esse álcool ou é fermentado ou é destilado, dando origem a uma bebida alcoólica. Mas por que o álcool faz tanto mal para a gente? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o álcool é o maior fator causal de câncer. Pela atual revista Tratado de Medicina Interna Brasileiro, que é publicado na Escola Paulista de Medicina a cada 5 anos, está lá. Primeiro fator causal de câncer é álcool. Uau! Quer dizer que o álcool, até mais que o cigarro, álcool é o maior fator causal de câncer. Então, é cocô de fungo. Como todo cocô de fungo, ele entra agindo de maneira tóxica. Então, eu acabei de falar de um cocô de fungo chamado álcool. A lista é pequenininha, eu vou fazer a lista completa aqui. São 400 cocôs de fungo descritos até agora. 400 até agora. Até eu ter lido isso, que eu tenho que atualizar, acho que deve estar em 1.800. Isso está explodindo a quantidade de cocôs de fungo. Álcool. Álcool é um. Aldeído ácido. O que é o aldeído ácido? Nome feio, né? O grupo aldeído e cetona pertencem a uma mesma classe. É uma classe que tem um cheiro muito forte, tanto que a cetona é usada para tirar esmalte. É um produto quase que como se fosse um produto do petróleo. Então nós formamos esse aldeído ácido também da mesma degeneração fúngica dentro do sangue. E o aldeído ácido é altamente tóxico para o fígado, determinando no fígado as seguintes manifestações. Esteatose hepática, que é a coisa mais comum hoje em dia. O aldeído ácido atuando no fígado determina a esteatose, que é a deposição de gordura não saudável no fígado.
Só que alguns fígados resistem à deposição de esteatose. E como é que eles resistem à deposição de esteatose? Produzindo uma lipoproteína hepática que vai contrapor o aldeído ácido. Sabe qual é o nome dessa lipoproteína? Quem adivinha? LDL. O LDL é produzido pelo fígado em resposta ao ataque por aldeído ácido, que é cocô de fungo e que vem de uma dieta cheia de açúcar. Então, você fala para o médico que está passando simvastatina para vocês, que não é para passar mais simvastatina. E, por favor, oriente para a pessoa parar de comer açúcar. Hoje nós estamos vivendo nisso. Aí você pergunta para o médico, então tem que usar a simvastatina para cair o LDL? Por que o meu LDL está alto, doutor? Eu não como carne. Eu não como gordura. Não tem nada a ver. O LDL vem de uma outra forma de síntese, de um outro tipo de metabolismo. Deu LDL alto é sintoma, claro, que você está cheio de fungo. Tirou açúcar da dieta, passou para o alimento vivo, o fungo vai embora, o LDL volta ao normal. Porque você parou de desafiar o seu fígado com um produto tóxico. Acabou, a lista aí, 400. Querem saber outro produto muito conhecido? Um produto fúngico, um cocô de fungo. Esse é bem, todo mundo faz. É muito fácil de saber isso. Ácido úrico não é só fungo que produz ácido úrico. Várias bactérias produzem ácido úrico, inclusive a tal da Helicobacter pylori. Você não sabia que tem um teste para saber se tem Helicobacter pylori? É soprar. Você dá uma sopradinha no negócio, é o chamado teste da urease. Se você tem produção de urease no seu estômago, você tem Helicobacter pylori no estômago. Então, ácido úrico é cocô de fungo. Aí vai lá no médico, o médico diz assim, olha, você tem que parar de comer camarão, comer não sei o quê. Todo mundo acha que a rota do ácido úrico é pelo excesso de proteína. Tudo bem, você tem que parar de comer essas porcarias mesmo. O problema é que eles falam para parar e não falam para parar de comer açúcar e amido. O paciente continua comendo açúcar e amido e continua tendo as crises de gota. E continua tendo crises de articulação. Estou ligado nas perguntas de todos vocês. E vejo que às vezes vocês ficam inquietos durante o curso. Eu falo, peraí, calma, vai chegar a hora. Se você pegar uma foto, uma microfotografia eletrônica de um cristal de ácido úrico, sabe como é que ele é? Ele é assim. Um cristal de ácido úrico é dessa forma aqui. Agora, vocês já imaginaram esse cristal de ácido úrico dentro de uma articulação? Ele deve doer, né? E as pessoas que têm, por qualquer razão, por exemplo, um diabetes não controlado, que aumenta a glicemia, você naturalmente, mesmo que não apareça no teu exame de sangue, você está produzindo cristais de ácido úrico, porque você está produzindo cocô de fungo. Então, as pessoas que têm diabetes ou pré-diabetes, elas precisam não apenas tratar com insulina é o grande paliativo. Você tem que mineralizar o seu sangue com alimento vivo e estabilizar de vez a sua glicemia. Porque aí você para de produzir os cocôs de fungo e todas as manifestações secundárias do diabetes desaparecem. Como milagre, como magia. Por quê? Porque você interrompeu o ciclo dos micro-organismos produtores de ácido úrico. Outra, muito conhecida, é o ácido oxálico. Tudo cocô de fungo. Ácido oxálico. Você vai fazer um exame de rim, deu oxalato de cálcio no rim. Ah, olha só, você está com tendência a ter pedra no rim, o médico diz. Olha, é para você parar de... Mas por quê? Deixa eu perguntar. Não, pera, deixa eu contar a coisa toda. Aí o médico pergunta assim, você deve estar comendo alguma coisa errada. Me diga o que o senhor comeu hoje, por exemplo, são 6 da tarde, o senhor comeu o que hoje? Bom, hoje eu comi café com leite pão com manteiga, depois no lanche foi uma coxinha de galinha, um guaraná, na hora do almoço comi uma pizza, uma lasanha, com um outro refrigerante.
Depois eu comi um pudimzinho de leite condensado. Bom, de tarde eu também foi um sanduíche de queijo, né, na lanchonete, uma bolachinha lá com um cafezinho. E o cigarrinho, né? E de noite eu fui numa pizzaria. Não, ele perguntou no dia anterior. E de noite eu fui numa pizzaria. Ah, tô chegando perto. E aí? Qual foi a pizza que você pediu? Eu pedi aquela napolitana que tinha tomate. Tá aí. É o tomate que aumentou o seu ácido oxálico. Aí o paciente fala, puxa, Cara, é bom, hein? sabido, esse cara é bom. Ele descobriu, a culpa toda é do tomate. É a culpa da inflação agora, foi o tomate. E ele, coitadinho, ele também ficou de bode expiatório. Você sabia que essa região, a Piauí, a nossa região, os maiores produtores de tomate, né, do Brasil, essa região. Quanto O agrotóxico. agrotóxico, né, infelizmente. Quanto agrotóxico. Então, vejam bem, Ácido oxálico. é muito engraçado essa história. Né? Os médicos não estão treinados, porque a teoria do terreno biológico não é ensinada na faculdade médica. Então os médicos, em vez de dizer, olha, suspenda toda essa alimentação que você está tendo, porque as pessoas não estão só comendo açúcar, estão com uma dieta centrada em açúcar. E olha, vocês pensam que eu estou falando uma coisa meio assim, né? Gente, eu dei aula para muita gente da área de saúde. E dei aula para grupos de enfermagem, grupo de agente de saúde. Quando eu falar amanhã a gente vai falar sobre o modelo biogênico. Eles vão dizer, mas Alberto, por que você não chama os agentes de saúde para trabalhar com você? Não, eu vou treinar novos agentes de saúde. Porque os agentes de saúde estão todos intoxicados. Eles estão intoxicados mentalmente. Eles foram feitos a cabeça deles, as enfermeiras, eu juro para você, todas as enfermeiras que eu conheço são sobrepeso. As que chegaram magrinhas ficaram sobrepeso durante o trabalho delas. Estão lá dando injeção, estão no posto de saúde, estão trabalhando muito bem. Mas você entra na salinha delas, em cima da geladeira, tem uma pilha de bolacha, biscoito, torrada, bolachinha, docinho. Elas se alimentam o dia inteiro de açúcar e amido. O dia inteiro. E eu dei essa palestra, acreditem se quiser, eu já dei essas palestras. Fica todo mundo olhando assim. E acaba, eu voltava um mês depois, isso foi em Campo Jordão. Eu voltava ali um mês depois, estava tudo aquilo em cima da geladeira. Porque é estranho você entender que um certo grupo de pessoas, mesmo assistindo a evidência, mesmo assistindo a aula, é o que se chama de idiosincrasia. Ela está com aquilo tão Impregnado. impregnado que ela não vai mudar. É impregnado mesmo. Colabora muito pra gente consumir É lógico, é lógico. Não é fácil. É por isso que amanhã vocês têm que entender que eu tenho 7 anos de chicotada, né, trabalhando no sentido assim, apanhando dessa situação, de tentar trabalhar com o pessoal de saúde, eu me ferrei, não adiantou nada. É o erro que eu não quero que vocês cometam. Não trabalhem com ninguém da saúde. Formem novos agentes e comecem um novo trabalho. Porque senão eles sabotam ainda por cima. Nossa, eu ia ficar muito verde. Sabota. E tem gente, eles dizem o seguinte, a notícia corre rápido. E a notícia que correu num posto de saúde aqui em Capão foi: se esse cara implementar e der certo o que ele está querendo, nós vamos perder o nosso emprego. Ah, é verdade. Faz sentido. Eles têm medo de que todo mundo se cure e eles percam o emprego. E eu dou a aula dizendo o seguinte: um agente de saúde numa nova medicina, numa nova realidade, na qual o agente de saúde de fato oriente a alimentação das pessoas, esse agente de saúde vai ter muito mais o que fazer. É, isso mesmo. E o posto de saúde, em vez de dar remédio, o posto de saúde vai ter acupuntura, vai ter meditação, o posto de saúde vai ter homeopatia, Oficina de vai alimento ter vivo. ayurveda. Oficina de alimento vivo. Não, o posto de saúde vai ter odontologia. Quer dizer, o que a gente gasta, o modelo de saúde brasileiro que ele gasta com o remédio desnecessário, dava para todo mundo ter implantes dentários, se quiser, pago pelo governo. Por que a gente joga rios de dinheiro fora?
programa de saúde da família é um entregador de alopatia a domicílio, gratuito. A gente paga isso, né, E nós pagamos, é gratuito para a população, mas sai do nosso imposto. Então, é necessário um redesenho, e para esse redesenho, a gente tem que começar a entender as coisas do jeito que elas aparecem aqui. Espera aí, deixa eu mostrar uma imagem mais chocante. Eu não falei que, além de todas essas coisas, que cocô de fungo também é cancerígeno. Eu falei da aflatoxina. Existe um cocô de fungo com nome muito bonitinho. Eu estou usando uma água. Eu preciso, tem um cocô de fungo com nome muito bonitinho, mas com um resultado muito sinistro. Que o nome dele é patulina. Parece um patolino, né? Patulina é o maior determinador de câncer de mama. Então isso aqui é uma mama encharcada de agentes micotóxicos. Agora preste atenção na imagem que vocês vão ver agora. Olha a busca do Gunther Enderlein, né? Ele falava, eu quero ver algo que identifique o câncer precocemente. Ele foi atrás da microscopia de campo escuro porque ele sabia que ver o fungo no plasma era uma maneira de dizer, essa pessoa no futuro vai materializar câncer em algum órgão do corpo dela. É a fungação, é o estado prévio ao câncer. Já ampliando, né, perguntas sobre diabetes, que amanhã a gente vai falar sobre diabetes, todas as pessoas têm que saber, o diabetes é a doença mais relacionada ao câncer. A pessoa tem câncer, qual é a doença associada? Não que todo diabético tenha câncer, mas as pessoas que têm câncer têm uma grande incidência de pessoas com câncer que têm diabetes. Por quê? Porque tanto o diabético quanto o câncer têm origem na mesma coisa. É o fungo no sangue. Tem que tirar o fungo. Tirou o fungo, as coisas começam a melhorar. Ah, mas é tão difícil fazer isso. Gente, imagine a dieta que vocês comeram aqui essa semana. Imagine essa alimentação só tirando aquele sorvete. Sorvete hoje foi uma lambança, né? Tirando o sorvete, vocês tomando suco verde, comendo abacate, comendo as caldeiradas, ou muqueca de algas, né? Comendo sempre pratos assim, tirando o arroz, tira o arroz fora, porque é o que o Gabriel Cousens chama de fase 1. A dieta fase 1 é uma dieta que nem maçã entra, nem cenoura entra, porque é considerado doce. Aí entra brócolis, entra couve-flor, entra tudo que é folha, entra abacate, entra castanhas de tudo que é tipo, entra, enfim, um monte de coisa. É uma dieta rica. Tomate, pepino, e por diante. Você come um monte de pratos, eles têm os pratos lá. E você fica comendo isso. 3 meses em fase 1, 3 meses em alimentação viva, fase 1, normalização completa do tecido que estava pré-canceroso. Normalização. E a fruta não dá, não? Imagem acima. Imagem acima. Linfoma, câncer do sangue, leucemia, linfoma. 3 meses, sem quimioterapia nenhuma. 3 meses na fase 1. Reversão completa das manifestações tumorais. Aí, com essa imagem, eu perguntei para o Gabriel, encontrei com ele em Buenos Aires, vou encontrar ele de novo. Vamos ver a cara dele dessa vez. Eu cheguei para ele assim, Gabriel, aquela imagem do livro que você tem é pungente, né? Você já tem uma estatística de câncer? Ele só fez assim. Deu uma risadinha, um sorriso enigmático de Mona Lisa. Eu tentei interpretar aquele sorriso, né? Pelo que eu interpretei, a resposta foi sim. Tem centenas de casos. Só que eu não posso publicar? Ainda. Ele preferiu começar com a reversão do diabetes, né? Ele preferiu começar com ele está com um livro de reversão do diabetes, ele já tem problema suficiente com isso. Um cara que já tem 100 casos documentados
e com reversão de 70% dos diabetes do tipo 2 e 37% dos diabetes do tipo 1. Nossa, tipo 1. E os Tipo que 1? não reverteram, reduziram a medicação entre 80% a 90% da dose. Então, alimento vivo e diabetes é igual a cura. A palavra é cura. Ah, não curou. Não, peraí, está usando 90% a menos do medicamento e está com outro padrão de vida, porque o cara desenvolve um outro padrão de vida. Não tem que ficar mais naquela neurose. Tem gente descrevendo, não, eu já joguei fora meu furador de dedo, não meço mais. Eu uso um comprimidinho porque eu sei que ficou um resquíciozinho, ele usa porque a vida dele é normal. Tem todo o documentário já. E ele está partindo para um estudo duplo cego controlado com 200 pessoas. Entende? Agora ele vai partir para publicar em revistas indexadas de medicina, né? Porque ele ganhou esse ano um apoio do governo americano. Ô, louco. Ganhou o apoio do governo americano. Porque Dificílimo. ele curou vários senadores de diabetes. É por aí. Por aí. Pode contar. Alberto, eu queria que você definisse o que é açúcar e o que é amido. O amido é o açúcar que ele não virou açúcar ainda. Amido é um polissacarídeo. E o açúcar é um disacarídeo. A diferença entre um poli e um disacarídeo é a saliva. Você mastigou o pão, você está transformando o polissacarídeo em disacarídeo. Então na hora que ele já chega no estômago, ele já chega assim. Você está comendo pizza, né? A pizza ali é aquela pizza, né? Amido. Amor, tu sabe mais que eu. Mastigou na boca, ela já chega no teu estômago açúcar. Entendi. Nesse caso, quando a gente faz o processo de desamidação da batata, resolveu o problema? desse? Ou é melhor? Ajuda. É. E por que a batata Yacon é uma batata recomendada para o diabético? Porque ela é uma batata sem amido. Ela já é, a natureza já fez ela sem amido. Desamidou ela. Ela é uma batata assim, meio transparente, né? Ela não tem aquela substância. Agora, o que eu quis dizer com a pergunta é o seguinte: quando a gente come uma fruta, ou uma beterraba, ou um pedaço de cana, você tem um açúcar ali dentro. Esse açúcar não faria mal? Ele não facilitaria a questão do fogo? Ou então, quando eu estou comendo um pão essênio, que tem trigo lá, que também tem amido. Claro, Então, como... é a diferença entre o açúcar complexo é o carboidrato complexo. É como o carboidrato está na natureza. Ele tem uma capacidade de elevar a sua glicemia 50 vezes menos do que um carboidrato que foi trabalhado como amido. Vou dar um exemplo. Se você dá um monte de batatinhas cruas para um porquinho, o porquinho vai comer as batatinhas cruas. Ele vai comer as batatinhas cruas todinhas, com aquele apetite que é contumaz para os porquinhos. Ele vai comer aquela batatinha crua, aquele 1 quilo de batata crua, ele vai comer, você vai medir a glicemia no sangue dele e vai ter aumentado, digamos que ela era, vamos dizer que a glicemia do porco é 70 miligramas por decilitro. É mais ou menos, porco é muito parecido conosco. Nós somos iguaizinhos aos porcos. O animal mais parecido bioquimicamente, para tudo que é estudo, é porco. Igualzinho. Então, o porco fica aquela... Se ele come uma tigela com 1 kg de batata crua, a glicemia dele vai para 71 miligramas por decilitro. Aí você pega a mesma batata e cozinha. E dá o mesmo quilo de batata para o porquinho. Em vez de subir 1 miligrama por decilitro, vai para 119 miligramas por decilitro. Ou seja, aqui a variação foi 1, aqui a variação é 49 miligramas por decilitro. A mesma batata cozida. Dá para entender agora a diferença entre o carboidrato complexo e o amido? O carboidrato complexo é na forma que ele está na natureza. Então, ele já vem com o próprio antídoto dele.
É como se tivesse uma estévia junto com ele. Não sei se vocês sabem, mas a estévia baixa a glicemia. Fiquei chocada. É um açúcar, você joga, mas a estévia é erva, você tem que usar a ervinha. Sim. Tá? Eu Você nem joga aquela conhecia. ervinha ali, então por quê? As coisas na natureza vêm com uma estrutura, né? Essa estrutura típica dessas coisas. Se você muda essa estrutura, aí obviamente a coisa degenera. Então, tomando caldo de cana, comendo a beterraba, o diabético, ele não é bom. É bom ele entrar numa fase 1. Até ele curar. Veja bem, no livro do Gabriel, se você comprou o livro do diabetes, você vai ler ali. Eu recomendo, não sei se sobrou aí. Gente, não é para sobrar esse livro, você tem que levar embora. Esse livro está acabando na Editora Araújo. Não está tendo. Eu tentei pegar mais, não tem. Porque ele, entre aspas, vende pouco. Porque é um livro muito inteligente. É um livro muito científico. Muita gente reclama de, é difícil de entender. Porque ele é um livro de medicina. É um livro de alto padrão de medicina. Então, por que eu estou falando isso dentro do livro? Isso. Mas dentro desse livro, lá no final, ele ensina que na dieta do diabético pode entrar arroz e feijão cozido. Por que então? O diabético primeiro tem que curar o DNA. Ele tem que passar pelo processo. E as metilações e as histonas que estão no DNA, interferindo nos genes que determinam proteção para o diabetes, esses genes ficam desbloqueados após a terapia de 21 dias que ele faz. Mas depois disso, uma vez o gene desbloqueado, é só você não recair numa dieta centrada, obviamente que vai voltar tudo. Mas o cara comer um arroz, um feijão, comer um grão de bico cozido... A fruta pode entrar depois é claro, depois a pessoa tem que saber usar. Sabendo usar, não vai faltar. Então não vai ter problema. Gente, eu vou responder pergunta e vamos dar um intervalo. Aí eu recomeço depois do intervalo. 5 minutos de intervalo. Eu quero perguntar o seguinte, se o álcool é o cocô do fungo, e a fermentação do kefir e os fermentados que a gente comeu? Sim, os produtos fúngicos fazem um monte de coisa, boas e ruins. O kefir, vejam bem, o kefir foi dado a Maomé, Alá deu o kefir para Maomé. Vocês sabiam disso? O do leite. Quando se perguntam, aí eu não sei dessa precisão, né? O Alcorão descreve que o kefir foi dado a Maomé por Alá, diretamente, veio dos céus e dado para ele. Aí quando você analisa o kefir, é esquisito. O kefir é muito esquisito, porque o kefir é uma levedura estável, cheia de cavitações dentro dele. O kefir, se você analisar ele, ele é todo assim. E dentro dessas cavitações existem pelo menos 20 tipos de bactérias. 20 tipos de bactérias e fungos. Todos eles benéficos para a espécie humana. Todos. E aí você fala, só pode ser coisa de Alá mesmo. Como é que uma substância assim, de natureza... Parece uma biotecnologia. Isso aqui é biotecnologia. Não é normal. E ele é estável. Não adianta você jogar outra bactéria, que a outra bactéria não vai conseguir ficar. Só entra as bactérias dele. Fizeram um teste e colocaram tudo que era bactéria ruim e ela matava todas. Essas bactérias fungo destruíam todas. Né? Tanto que os médicos aderiram imediatamente ao consumo de kefir também. Mas ele produz álcool também. Sim, mas é uma quantidade ínfima comparada com você tomar um copo de cachaça. Mas é muito bom. Agora, a gente precisa lembrar isso, né? Além da gente ficar com aquele pé de atleta, quando você come uma lata de doce de leite, eu fiz muitos estudos próprios, né? Porque eu tinha minhas recaídas e vocês vão ter, vocês vão reparar. A recaída acontece. O meu problema no Rio era ir no Shopping da Gávea. E no Shopping da Gávea tem um famoso mil folhas. 1000 frutas. Não, 1000 folhas. Você vê de mil Não, tem 1000 folhas, mas tem uns 1000 folhas lá que é amido com açúcar, né? Você sabe qual é 1000 folhas do Shopping da Gávea?
Hoje eu já não tenho mais esse problema. Mas na época eu ainda era açucarólatra anônimo, né? Ou amidocólatra anônimo, né? A gente é dependente, gente. E quando você larga, é tipo assim, por hoje eu consegui ficar sem comer. É por hoje. É que nem Alcoólicos Anônimos. Cada dia é um dia. A mesma coisa. Aí no começo eu recaía. E eu lembro que a PUC ficava perto, eu ia pra aula na PUC, tomava suco verde, não sei o quê. Aí eu ia passando assim, aí dizia assim, não, no shopping não vou. Aí eu com o dinheiro no bolso, não, eu entrei no shopping, mas eu não vou comprar. Aí eu comprava e não vou comer, comia. E era muito engraçado, porque eu comia e eu tinha a nítida sensação de subir aquela escada rolante assim, já embriagado. Passou exatamente por isso. Por quê? Na hora que você ingere uma dose de açúcar assim, essa fermentação alcoólica é rápida. Você já tem o fungo no plasma, já está esperando, e eles imediatamente transformam aquilo em álcool. Açúcar dá onda alcoólica. Sim. Dá onda alcoólica. Isso, ok, legal, obrigada. Qualquer castanha mal conservada vai. O que é o fungo? O fungo está ali para. Ele representa um papel. O papel do fungo é metabolizar a matéria degenerada. O papel do fungo na natureza ele é um saprófito. Ele está se alimentando daquilo que já entrou em degeneração. Tá. Ok, obrigado. Se você estiver cansada, entendeu? Coloca mais pra baixo. Lá começamos. Tem como identificar, complementando a pergunta dela, identificar visualmente, por exemplo, uma castanha que está com esse fungo? Tem, claro que tem. Né? Visualmente, pelo olfato e pelo sabor, infelizmente. Né? Eu percebo quando A castanha saudável, ela não mancha na boca. E tem gosto de castanha. E é agradável. Se você mordeu uma castanha e veio um gosto de fundo de gaveta... Bolor mesmo, tem gosto de bolor. É bolor, Isso, é gosto de bolor. Eu Cospe na hora, mas cospe mesmo. E rejeita o lote inteiro. Outra coisa, não comprem castanhas e essas sementes oleaginosas, sejam elas quais forem, em pacote fechado. É sempre bom comprar a granel. E é sempre bom, antes de comprar, provar. Fala, prova, digo, tá fresco, então eu quero. Interessante. Porque a prática muito comum comercial é vender a qualquer custo. Né? É um lote que estava ali dentro do galpão, trancado. Pô, esqueceu 6 meses isso aqui. Tira aí, bota para vender. A pessoa não quer saber, não. E os mecanismos de controle da Anvisa, vigilância sanitária, eles não alcançam isso. Eu tenho uma experiência, uma vez eu fui fazer uma compra no Rio de Janeiro, na Lapa, ali onde eu ia era para a oficina da semente, na Lapa. Eu fui comprar grão de bico. Aí quando eu fui na prateleira, tinha uns 5 pacotes de grão de bico assim. Quando eu fui pegar, eu olhei, estavam os carunchos andando dentro do grão de bico. Andando assim. O grão de bico todo furado. Aí eu falei, que isso? O cara tá vendendo isso aqui, né? Aí era um supermercado assim. Eu podia chamar o gerente, é aquela coisa, né? Já demorou meia hora para aparecer o gerente. Eu falei, olha, esse material aqui está degenerado, não dá para vocês estarem com isso na prateleira, né? Já venceu. Sim. Aí eu, o senhor não vai fazer nada para deixar? Tá bom. Voltei lá, meia hora depois estava de novo na prateleira. Aí eu chamei e disse assim, olha, eu não te disse, mas eu sou da vigilância sanitária. Eu vou autuar esse supermercado. Né? Você já me conhecia, não colou, né? Mas assim, é esquisito, né? Mas assim, não existe uma maneira de... Quer dizer, existem todos os mecanismos, toda a legislação está pronta para isso. Mas se quiserem te empurrar uma semente com fungo, o problema não é o ácaro, o problema não é o caruncho,
O caruncho faz o buraco. E no buraco que o caruncho fez, junto com o cocô do caruncho, é ali que vai desenvolver o fungo. Então, eles têm uma pergunta técnica feminina. Eu vi outro dia, rodou pela internet, as pessoas que têm feijão carunchado deram a receita de colocar o feijão no molho com água e vinagre por 20 minutos e depois consumi-los que tá tudo bem. É isso? Ou é para descartar? É para descartar. Conversa fiada, você conversa Caruncho mole. descarta e pronto, Acabou, né? caruncho acabou. É parasitismo por E o inseto, arroz fim de integral? assunto pro grão. Ok. Não Arroz tem mais integral, esse grão. quando tem Grão recheio. parasitado por inseto acabou, não tem mais. Como é que eu sei que é estranha no Pará, por exemplo, está com fome? Eu já falei. Ah, você estava no lugar não. É por tudo. E quando você abre, ele também é amarronzado. Tem bolas pretas. Não é para ser amarronzado. Cheiro. É uma cárie da semente, né? Fica cariada, fica cheia de mancha preta interna. É típico. Interno, só abrindo para saber. Né? Não, às vezes no aspecto externo também, tem que ficar de olho. Eu tenho que conservar na Maçã. geladeira. Oi? Eu tenho que conservar as castanhas na geladeira. Sim, mas o importante é, já, independente de onde conservar a castanha, comprar ela fresca. Onde você conservar, se conservar na geladeira é melhor. Mas não adianta nada comprar uma estragada e conservar na geladeira. Está conservando a micotoxina em bom estado. Não se saber, né, qualquer coisa. Qual é a melhor maneira? Eu compro um granel, um monte de castanha. Como que eu conservo para não... Porque é granel, está tudo aberto. E agora? Melhor é você comprar pequenas quantidades, assim que você vai usar e consumir. Se você tiver que pensar numa estratégia de armazenar grandes quantidades, aí tem que usar algumas estratégias. Mas para consumo próprio, você comprando 1 quilo, que você vai usar em algumas semanas... Aí eu guardo na geladeira, então, ou normal? É geladeira. Você ia falar da maçã? A maçã tem fungo, né? Então muita gente fala, ah, legal, maçã orgânica. Esse lote de maçã orgânica que chegou aqui está maravilhoso. A Luciana, em São Paulo, a Luciana é uma pessoa que está trabalhando bem com orgânico. E a Luciana tem, então ela sempre está recebendo maçã fresca, orgânica, de Santa Catarina. Mas tem que tomar cuidado, porque eu já vi maçã orgânica, maçã orgânica vendendo caro. Quando eu peguei a maçã, estava cheia de fungo. Porque a desvantagem da maçã orgânica é aparecer o fungo. A maçã que não é orgânica é tratada com fungicida para não ter fungo. Então ela não tem fungo, mas tem fungicida. E com o que eu fico? Eu fico com maçã orgânica com fungo ou fico com maçã com fungicida e sem fungo? Eu prefiro ficar com a maçã orgânica sem fungo. Não, mas aí que tá, é uma arte saber encontrar essa caixa. É ter o contato com a Luciana. Luciana, como é que é? Quando é que vai chegar? Ah, passa aqui na quinta que está chegando o caminhão. Aí você acaba de pega um caminhão que recém chegou. Tá lá aquela maçã que você tenta morder, não consegue nem morder de tão dura. Porque a maçã fresca, ela é muito dura. Ela é muito dura. Ela tá cheia, igual a cenoura. Ela é dura igual a cenoura. Então essa maçã fresca, é claro, é óbvio. Quando você pega uma maçã, você aperta, um teste que eu uso é o seguinte. Pega uma maçã e aperta com a ponta dos dedos. Se afundar, essa maçã já está desidratando. Se ela está desidratando, ela já entrou em degeneração. E daí, para ter fungo, é um pulo. Se você pega com a ponta do dedo e aperta, se ela afundar, é sinal que você já está perdendo já não é mais viçosa. O fungo é aquele interior escurecido, né? O fungo aparece naquela sementinha. Por isso que a gente, quando faz suco verde, a gente arranca aquele miolo de sementinha. Agora, uma maçã que você acabou de colher do pé, da tua macieira orgânica, bata a semente junto. A semente ela é ruim, tem um gosto meio ruim, mas ela é muito saudável. O problema é que na semente que pode crescer a patulina. Pode crescer o fungo que produz a micotoxina patulina. Então é mais seguro tirar a semente. Tira para fazer o suco verde. Não tem cianeto na semente da maçã? Pode ter. Eu acho que é um dos componentes que pode ter. E é bom? Tudo vai depender da quantidade, né? Tapioca. É boa, pode consumir. Olha, a tapioca é amido. Vamos falar do café da manhã do nordestino.
mais do que falar do que tapioca, agora você já ficou curioso. Tapioca. A tapioca faz parte do café da manhã do nordestino, mas não é a melhor parte. Eu prefiro a banana cozida. Você vai no café da manhã de São Paulo, é só amido, manteiga, margarina, amido, açúcar. Você vai no Nordeste, tem banana cozida, macaxeira, batata doce. Né? Então é um café da manhã que oferece carboidratos complexos cozidos. Eles aumentam a glicemia, como a história do porquinho ali. Mas são muito mais saudáveis do que pão. Muito mais saudáveis do que pão. E a tapioca é mais saudável que pão. Porque tapioca também é cheia de carboidrato complexo, é cheia de fibra. Mas eu diria para vocês todos, embora seja uma delícia a tapioca, vá com calma. É uma tapiocazinha pelo café da manhã. Não vai comer 3, que aí você já está aumentando os fungos no sangue. Depende do que coloca nela também. É a quantidade. Né? Eu uma vez estava lá hospedado até para o Congresso Quântico em Recife. Aí a moça não entendeu nada, porque eu pedi a minha tapioca com cebola, tomate e outra azeite. Ah, sim, e coco. Não. Cebola, tomate e coco. Salgadinho. Nossa, ficava uma delícia. Quer dizer, com o que você está associando a tapioca também? Se você vai comer a tapioca com queijo, você aumenta muito mais o valor calórico de resposta insulínica dela. Então é só você mudar o componente que está junto. Macarrão, por exemplo. Vou comer macarrão. Pô, é a proporção. Você botava um monte de macarrão e um pouquinho de molho. Agora é o contrário, é um monte de molho boiando e três penezinhos boiando dentro do molho. E de preferência um molho com muito brócolis, com muita hortaliça. Quer dizer, nada contra a pessoa ingerir uma quantidade regular de amido. Mas a quantidade tem que ser bem pequena. Né? Aprenderem a cada vez menos regular essa quantidade. Diminuir. E vocês vão ver, quando der aquela loucura, e vocês resolverem, deu vontade de comer, vai comer um monte, vocês vão passar mal depois. Passa mal. O corpo se desabitua e você se sente mal. Quando a gente tem uma recaída, fizer uma atividade física, ajuda? Claro, a atividade física está jogando o amido e o açúcar e jogando para dentro da célula para queimar. Você queima, né? Lógico, aí você está queimando. Vocês reparam, nenhum atleta tem problema de açúcar e amido, porque eles podem até comer uma quantidade, mas eles estão ali treinando todo dia, então eles estão queimando. Eles têm problema quando param o esporte. O caso do Ronaldinho. Né? Ronaldinho, Sócrates, o Casagrande, grandes jogadores, que os caras eram magrinhos. Para de fazer esporte e mantém um padrão alimentar. Eles incham, aquilo ali é fermentação fúngica mesmo. O cara fica inchado de fungo. O Zico tá gordo também. Cheio de fungos. Roberto, desculpa. Cara, só tava... Não, mas pode falar. Que você foi primeiro que ele, tudo bem. Não quero, fala. É que eu me perdi. Você estava falando da tapioca, que é melhor que o pão. Qual é o problema? Não estou falando de pão branco, não é isso? Claro, ou melhor, pão integral. Oh, que legal. Então, qual é o problema do pão? Ou o amido, ou o açúcar, ou o fermento? É o amido. É o amido. Se o pão for doce, é o amido e o açúcar. Se for doce fermentado, é pão, é açúcar, amido e fermento. Cozido junto. É tudo. Não, isso é melhor pão. Você sabe, e o chapati, como ele fica? Isso. É melhor uma tapioca do que um chapati? O melhor pão é o pão alemão. De pão, né? O melhor pão é o pão essênio, porque o pão essênio é trigo germinado, carboidrato complexo. Germinado, então, diferente. Agora, tem um pão alemão que vende, é o Pumpernickel, amanhã. Vocês receberam procurar e evitar? Pão preto. Amanhã a gente vai discutir isso. Não se apressem. Estou só adiantando. Esse pão, a Vic Bold está fabricando esse pão. É importante, é importado. Ele vem da Alemanha. Não, é importado. É importado.
A Vic Bold É, importa. é importada. da Alemanha, É importada da também. Alemanha. Não é? Por exemplo, eu vou para a Alemanha de novo, eu vou tentar mais uma vez obter eu quero fabricar esse pão. É bom esse pão? É bom? Esse pão, ele é amido também, ele tem, né? Mas o negócio que o valor alimentar dele, como ele tem muito cereal, né, ele é muito denso. Então você come uma fatia e sacia, né? É bom de comer aquele pão. É um pão que eu tenho sempre. Na hora que me deu vontade de comer um pão, eu vou e como aquilo. E é uma ótima maneira de controlar. Que você não vicia. Eu já não consigo. Pão, aquele pão chamado filão, pão francês, não entra lá, não tem como. Ali é igual a papel, é como se eu estivesse comendo papel. É o mesmo efeito de comer papel. Então, tapioca e macarrão com muitas hortaliças. Tá? Não evita comer com queijo, né? Aí tá, não, eu vou romper com a dieta hoje, eu vou comer macarrão. Pô, come macarrão com brócolis, com cebola, com sei lá, com tanta hortaliça para comer, fica gostoso. Mas não come com queijo. Você misturou macarrão com queijo, já criou uma comida pesada, calórica e que gera alimento de fundo. Comeu macarrão, ele está me aguardando. Alguns anos atrás, eu consultei um médico que tinha um tipo de tratamento diferenciado, talvez você até conheça. Ele tratava os pacientes com modulação hormonal bioidêntica, procaína, e nessa questão ele tirava a fotografia do teu sangue e mostrava para você ficava chocado, obviamente, né? O monte de fungos na célula do teu sangue e tal. E ele tratava isso daí com um soro de uma solução de água oxigenada, não me lembro se era 3% ou 30%. E ele dizia que com a solução de água oxigenada, como soro, ele limpava todo o sangue. Nada de alimento, só a procaína. Esse cara atendia em São Paulo? Em São Paulo. São Paulo. Ele Bem parou caro. de atender. Parou? Não é certo, porque é uma visão da teoria do germe. É muito parecido com assim, você está com fungo no sangue, eu vou te dar antibiótico. Gente, as pessoas, quando estão cheias de fungo no sangue, começam a apresentar um monte de sintomas. Aí o médico vai dar um antibiótico e acaba acertando sem querer. Porque o antibiótico vai diminuir a carga bacteriana sanguínea e a pessoa se sente aliviada. Mas é um tiro de canhão com algo que a pessoa volta com o hábito dela, tudo está igual no dia seguinte. É triste mesmo, né? Por isso que essa medicina de antibiótico é uma medicina extremamente nociva. E ela engana, porque a sensação da pessoa depois é de que fiquei bem. Óbvio, você está usando um outro, porque o que é um antibiótico? É cocô de fungo, vocês sabiam? Cocô de antibiótico é um cocô de fungo tóxico contra outros fungos. Então você usa uma micotoxina, aí você mata um monte de fungos e um monte de bactérias do teu sangue, e aí você se sente bem uma semana depois. E continua comendo o mesmo padrão alimentar. É a história da criança, quer dizer, é a hora mais frustrante, por isso que realmente eu considero que os últimos plantões que eu dei foram agora mesmo. Né? Eu dei plantões, eu não consigo, mas não tem mais como dar plantão. Chega aquela mãe com a criança já com a 8ª amigdalite, usando amoxicilina direto, ela já chega no hospital para pedir mais antibiótico. O que é uma amigdalite, gente? A amigdalite é uma manifestação nessa região de um problema do sistema imune intestinal. O sistema imune intestinal está todo alterado por um monte de bactérias nocivas. E aí aparece nesse polígono de Peyer, que é o polígono que está aqui, que é as adenoides, a tonsila palatina, tem mais uma outra. Então isso aqui está para quê? Como é que o corpo manda na gente? Está lá a sinalização do intestino. O intestino está cheio de bactéria em putrefação. E aí o que eles dizem assim? A ordem é, manda essa pessoa parar de comer. Então o sistema linfóide da garganta fecha. Fecha que é para você não comer. Pode abaixar a mão, eu já vou entender. Fecha para você não comer.
Aí você vai lá tomar um antibiótico para poder comer o que você estava comendo de errado e que estava causando todo aquele problema. Eu tenho observado que pessoas com amigdalite fazem um baste, fazem uma lavagem intestinal e a amigdalite desaparece. Porque você redesenha, faz a pessoa evacuar, o intestino se redesenha, ele tem trânsito de novo, as bactérias se redistribuem e a amigdalite desaparece. Amigdalite e apendicite. Apendicite é a mesma história. O que é o apêndice? É um órgão para você retirar? Repare os órgãos que os cirurgiões mutilam. Apêndice e amígdala. Eles nunca foram feitos para serem retirados. E se deixar na mente de alguns deles, ele diz o seguinte: deveria retirar profilaticamente a amígdala. Deveria retirar profilaticamente a apêndice. Seria bom para a conta bancária deles, obviamente. Né? Cirurgia profilática de apêndice. Todo mundo ia ficar milionário de operar apêndice. Mas o apêndice não está bem à toa. O apêndice também é tecido linfóide. A vesícula é a mesma coisa? Por exemplo, quando o apêndice, depois eu falo, ainda tem duas perguntas aqui que tem que entender. Quando o apêndice fica intoxicado, porque o material que está no intestino é tão tóxico, que o apêndice começa a ficar intoxicado, sabe qual é o primeiro sintoma do apêndice? Náusea. Você sabia que o primeiro sinal clínico enviado através de uma estimulação do apêndice é enjoo, náusea. O que significa isso? É o corpo dizendo: meu amigo, teu intestino está podre. Fica enjoado e vomita. Se você comer, você vai vomitar, porque você não pode comer mais nada. Tem que purificar esse intestino, tem que limpar o intestino. Quer dizer, a função do apêndice é óbvia. É um termômetrozinho pequenininho que fica lá no intestino, é um termômetro homeostático bacteriano, e que diz o seguinte: alarme! A pessoa está comendo muito mal, as bactérias que estão aqui dentro são altamente patogênicas e vão causar dano para o organismo. Então manda essa pessoa ficar enjoada. Ela fica enjoada. Eu não quero comer nada. Aí pensa que é aqui. O sintoma aparece aqui, mas quem está enviando os sinais clínicos é o apêndice. Quem já teve apendicite aí? Primeiro sintoma de apendicite é náusea. Primeiro sintoma. Depois começa a ter dor localizada no flanco direito, na fossa ilíaca. Mas é náusea. Então toda pessoa enjoada, ela está sempre com o apêndice dela intoxicado. Faz uma mudança alimentar, faz uma limpeza intestinal, imediatamente o sintoma desaparece. Simples assim. Na Rússia, erigiram um monumento ao Clister. Eles estão revitalizando a lavagem intestinal na Rússia. Virou terapia novamente. Porque não é hidrocoloterapia, é você pegar uma bexigona com uma sonda, introduzir no traseiro e jogar água lá dentro. E esperar sair. Só água. Água com um pouquinho de sal. É água salinizada. E a temperatura? Temperatura normal. O teste, você pega a água para saber se está para lavar o intestino, você joga sal e bota uma gotinha no olho, se arder, porque está muito salgado. Se cair como soro fisiológico é o ideal. Você joga além de sal uma pitadinha de limão, para ter potássio também. Eu preconizei muito. E hoje em dia, com a minha alimentação estando bem regularizada, eu nunca mais fiz lavagem. Mas no começo eu fiz muita lavagem para regularizar minha microbiota intestinal. Oi? Os médicos não podem a maioria deles, olha pra gente com a cara assim, eu fui agora um pouco, fui falar que fazia, ele ainda pediu pra... Aí ele passou qual antibiótico para você? Ele pediu primeiro, ele deu remédio de verme primeiro, porque eu dava problemas de... Eu fui um gato, né? Ele tava com muita... Aí ele disse, não, aí pela minha consulta clínica, ele achou que não é nada grave. Aí eu falei que fazia. Olhou pra mim assim, eu senti assim, né? Uma pessoa ignorante. E ele olhou muito pra mim, essa história que eu fui falar que fazia. Mas está
Está muito adequado. A lavagem intestinal caseira é praticada em... Porque ele acha que não é para você fazer uma coisa que é do organismo fazer, né? Não é a gente. Mas eu acho que isso aí faz parte... Você devia ter dito, doutor, faça o senhor também. Vai melhorar bastante. Está muito enfesado. Desliga as câmeras. Eu queria saber sobre... Você queria, então? Eu queria saber sobre as doenças de articulação e o açúcar. Sim, as doenças de articulação, a gente juntando as coisas, né? Ontem a gente falou, anteontem, né? A gente falou da questão inflamatória, né? Nós temos um padrão inflamatório de alimentação e temos aqui a presença, os fungos na dieta geram esses cristais aí que tem uma ação radical sobre a articulação. Então essa redução que eu mostrei um artigo que fala em 88% de redução de sintomas dolorosos. A alimentação viva estabiliza as dores, né? E se você incluir na tua alimentação, aí que tá, se você tiver o gengibre como um alimento regular e o abacaxi como alimento regular, você tem em cada um desses dois aí, no gengibre você tem a giberelina, que é 20 vezes mais potente do que o corticoide. Nossa! Peso a peso, né? Se você tirar o extrato de giberelina e comparar com uma dose de corticoide. Mas, obviamente que na dieta, usando regularmente, você vai ter um efeito anti-inflamatório constante. E as punções? O que fazem? Punção? Ah não, a punção já é uma aberração. Mas até que eu tive uma paciente na clínica, quando ela foi ser atendida, o filho dela levou, eu não estava muito prestando atenção, eu falei, segura o espelho, ela não conseguia levantar o braço. Segura o espelho. Ela não conseguia pegar. Ela disse, eu estou com um problema sério nas minhas articulações. Sério. Mas e a aí, pessoa quando está nesse estágio, um estágio de... que não conseguia se é uma mexer intoxicação mais. Tão grande da Isso que eu articulação. precisava saber, porque é uma pessoa muito É conhecida. muita intoxicação. E ela, depois de uma semana, ela fez punção e ela conseguia já fazer as coisas. Então, por isso que eu queria saber o que a punção faz. Porque é difícil desmitificar isso. A punção tira o exudato que está dentro da articulação por conta de uma reação inflamatória brutal, por uma quantidade enorme de agentes inflamatórios, de ácido úrico. Alivia a paliativa. Temporariamente. Não, mas era isso. E falando no gengibre e a cúrcuma, desculpa ali também que entrou, a cúrcuma é irmão, é prima dizem que é melhor que o gengibre, né? É mais poderoso que uma A cúrcuma tem caroteno em grande quantidade. Não, o caroteno da cúrcuma é um agente terapêutico que é uma concentração altíssima de caroteno. A cúrcuma tem a curcumina, assim que o gengibre tem a giberelina. Né? A curcumina é anticâncer e o próprio caroteno. Então a cúrcuma, na Índia, os hindus são protegidos contra o câncer até hoje, né? Porque o hábito de cúrcuma na Índia é da manhã até a noite, é no café da manhã. E é forte. Se o nordestino come banana e aipim no café da manhã, o hindu tem cúrcuma em toda a refeição. E a babosa contra o câncer? A babosa é outra planta importante de efeito anti-inflamatório. Mas a planta anti-inflamatória mais potente é o noni. Noni? É o noni. E o noni foi proibido como produto, né? Assim, porque eles tentaram veicular, eu acho isso correto, porque toda vez que alguém tenta veicular uma planta como a maravilha curativa que vai curar todas as doenças da sociedade, o aloe vera Forever Living usa o mesmo expediente, vamos vender a todo custo. Pô, o cara chega em casa assim, ó, pô, hoje eu consegui vender 10 caixas para um cara, pô. É tipo assim, é quase como que enganei o otário, entendeu? Então é meio esquisito, eles ficam te pressionando para comprar toneladas daquilo. Eu acho isso esquisito. Outra coisa, Que não é bom, que não é saudável. O monoproduto nunca vai resolver. Mas enfim, o noni é bom porque lá em Fortaleza o noni todo mundo tem um pé de noni. É por isso, as pessoas estão aprendendo a plantar o noni, e o noni, ele tem uma... Do mesmo jeito que o abacaxi tem a bromelaína,
O noni tem a procheronina. E a procheronina é um fitoquímico, né, muito potente. Assim, o poder anti-inflamatório da procheronina é gigantesco. E anticâncer também. Então é uma planta, ou seja, existem muitas plantas com grandes propriedades. Mas vamos falar, eu quero tentar falar o máximo possível de alimento. Ou no máximo aquilo que você põe no suco verde. Então, botar babosa no suco verde é bom? É ótimo. Só que você faz a seguinte proporção. Mas não esse suco preparado ainda, né? Não, esse suco nosso aqui podia levar babosa, mas olha só, você vai fazer um suco pra você? Não esse suco do Forever Living, não, né? Não. Você vai comprar a babosa, você vai comprar a folha, e aí você vai fazer o seguinte. Aqui, ó. Vai fazer seu suco de manhã. Ó, corta o equivalente da folha, o equivalente a 1 dente de alho. Nossa. A dose equivalente a 1 dente de alho, com a casca verde e tudo. Não é só a baba, é com a casca verde e tudo. Uma quantidade equivalente a 1 dente de alho é o que você precisa de babosa por dia. Mais do que isso é tóxico. E a babosa é antifúngico. A babosa reduz fungo no nosso organismo. Aliás, tudo que é amargo é antifúngico. Tudo que é amargo. Por isso que uma pessoa, eu digo assim, quer uma receita para boa saúde para o resto da sua vida? Saia dos sabores doces e aprenda a obter o prazer dos sabores amargos. Os sabores amargos, eles são alcalinos e eles revertem. O sabor doce é acidificante e cria o meio necessário para o crescimento do fungo. E os sabores amargos são alcalinizantes e criam o meio necessário para a erradicação do fungo. Puxa, É o oposto. Então, o almeirão, Que o seu suco verde seja todo dia, que tenha pelo menos 2 ou 3 amargos diferentes. Vamos mencionar exemplos de amargos no suco verde. O amargo mais importante de toda a história da natureza, que sobreviveu à Era do Gelo. Ele aparece no filme do Carlos Saldanha. Aparece 2 mamutes andando e disputam um pezinho de... Dente de leão. Dente de leão. A primeira cena do filme, A Era do Gelo 3, é em volta de um dente de leão. E é de propósito aquilo, porque o dente de leão é a única planta que sobreviveu à Era do Gelo. E o dente de leão é uma planta cosmopolita. Tem na Austrália, tem na China, tem no Japão, tem na Rússia, tem na Europa, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. A gente come a flor. Tem no né? Brasil, tem na Argentina, tem na Patagônia, tem no deserto do Atacama. Come o pompom mesmo. Não, ele tem aquele pompomzinho, mas você come a folha e a raiz. Um liquidificador de suco verde com uma raiz, você está eliminando fungo do teu corpo todo. 4 folhas ou uma raiz. E além disso, você restabelece a função hepática. Ele é restabelecedor da função hepática, do fígado. E se a gente compra sequinho no pacotinho, serve? Ou tem que ser fresquinho, colhido? Eu compro sempre tudo sequinho no saquinho. Se você encontrar ele sequinho, use. Mas joga ele no suco verde, pode bater no suco verde. Reidrata ele e joga no suco verde. Dá pra plantar dente de leão, gente? Dá pra... Proteja ele que ele cresce em moita. Pra fígado gorduroso isso é uma beleza. Por exemplo, no meu sítio lá, tá todo mundo proibido de capinar dente de leão. Ninguém capina dente de leão no meu sítio. É alimento. Qual outra é boa se amarga? Que é tão boa quanto a dente de leão. Isso. Eu ia dizer outros o próprio, não, giló é para outro tipo de prato. Serralha, almeirão, chicória. A chicória é a melhor verdura para o suco verde. É aquele suco verde mais gostoso. Ela é amarga? Ela é levemente amarga. A escarola.
Indível. AIPO é muito bom, AIPO é agente estabelecedor de imunidade. AIPO eleva a imunidade. AIPO é muito bom. Eu tenho colocado folhinha, 2 ou 3 folhinhas de boldo do Chile. Boldo, uau! Só que boldo é muito desagradável. Você bota ele num instante. Por isso que você tem que regular bem o boldo. Mas não fica ruim não. Faz a mesma coisa que eu orientei pro Ababosa. Vai cortando um pedacinho da folha até você encontrar o seu. Se você aguentar 10 folhas de boldo, tá ótimo. Tá aguentando, tá bom. Mas, gente, tudo em excesso faz mal. Então, uma meia folhinha de boldo para começar é muito bom. É muito bom. Mas o boldo seco ou aquele de plano, que é, eu acho que é diferente. Um boldo do Chile ou... Tudo, se puder ser fresco, é melhor. Assim que comprem um sítio como eu, e tenham tudo fresco e bom. Tem uma chave. Para essas pessoas que... Começar a meter bala lá. 6 metros. Essas pessoas que têm tipo, uma doença crônica... Ô, Jaque, eu procurei a Maia. Onde é que você estava? Estava fazendo o terapeuta. Ela está aí ainda? Tá. Vou precisar falar para ela antes dela ir embora, se puder dar um recado. Ela vai ficar um pouquinho. Pergunta da Juliana, né? Não, ela está perguntando. As pessoas que têm doença crônica e são dependentes do corticoide, né? No caso, eu vou citar o meu caso, que é sarcoidose. Com uma dieta à base do abacaxi, que a gente falou ali dessa... Não, abacaxi não. Não é do abacaxi, Uma tá? alimentação viva. Sim, Uma dieta à base de alimento vivo e você complementando com suco de abacaxi, você vai ter uma melhora substancial. É 88%. Já mostrei slide disso. Sarcoidose é doença reumática também. Não, eu vou fazer, o que eu tenho, eu quero eu mesmo. É hora de botar o fim nisso. E parar de usar corticoide. E outra coisa que eu queria perguntar, assim, falou sobre os fungos que eles causam, que ele é... Deixa eu sentar aqui, Vitor. Pode falar. O antibiótico é cor de fungo, né? Tá. E as pessoas que têm alergia a antibiótico é por quê? É em função de alguma coisa... Porque estão querendo se libertar. Né? A pessoa tem alergia e o médico tenta evitar a alergia. A alergia é já a reação do corpo querendo nunca mais ter contato com aquela toxina. O corpo reage às vezes, viu? Às vezes o corpo reage. Às vezes o corpo diz não, né? Amanhã, no Evitar e Buscar, você podia fazer uma pirâmide alimentar da alimentação viva? Claro, eu nunca fiz, mas eu posso fazer sim. Podemos criar uma pirâmide alimentar sim. Uma novidade, uma árvore alimentar. Uma árvore. Essa é a turma das novidades. Pirâmide de árvore, hein? O Ricardo falou. É verdade. Vamos mudar esse paradigma de pirâmide. Vamos brincar disso amanhã, sim. Uma boa ideia. Pessoal, mais 3 perguntas. Nessa questão desses organismos todos no nosso sangue e as vacinas. Não, aí não vou abrir esse assunto agora. Prefiro usar um outro horário, para um assunto específico. Roberto, só uma, por favor, me corrija se eu estou errado. É porque às vezes eu fico vendo assim, como você bem nos disse, o dente de leão é muito bom. Você falou, coloque amargo e vai ser muito bom. Mas antes você também nos disse que achou muito bom que o nome não tinha sido colocado como o melhor para resolver, não lembro qual o problema. A Ayurveda diz assim, tudo é bom na sua medida. Nada é ruim completamente. Tudo tem algo de bom e tudo tem muito de ruim. Ou seja, se você exagera com alguma coisa, por mais boa que seja, você diz assim, por boa que seja, aquilo vai ser ruim. Eu me lembro de ter ouvido o Hiroshi, aquele japonês maluquinho, ele dizia assim, toda monocultura é ruim. Ele dizia até mesmo monocultura de pensamento é ruim.
Então, eu só queria assim que você me explicasse direito, porque nós somos muito direcionados nisso, reducionista. Dente de leão é bom, putz, vou comer dente de leão, vou comer amargo até entortar. Isso vai amargar a sua vida. Vai amargar a vida. Mas o próprio Ayurveda também comenta dos alimentos amargos, né? Os alimentos amargos são... Sim, o Ayurveda também traz essa importância essa informação. Mas também o que eu quero dizer é que o padrão, por exemplo, o que o americano come? O americano come laticínio com açúcar e carne. Ou seja, o paradigma americano é comer salgado com doce, e nós estamos no mesmo paradigma. O paladar do brasileiro é igual ao americano, é comer salgado com doce, doce com salgado, salgado com doce, doce com salgado. O sabor amargo saiu da dieta. Ele não existe mais. E por onde é que você encontra o sabor amargo? Comendo uma salada, né, tomando alguma coisa, procurando um alimento que tenha o sabor amargo. Em uma culinária rica, em uma culinária como já foi a culinária da Índia, como já foi a culinária de outros países, você tinha o elemento amargo como um elemento preponderante naquela culinária. Mesmo na culinária brasileira, tem muitos pratos com jiló, né? Quer dizer, existe... Agora, quem é que está comendo jiló hoje em dia? Ninguém mais come jiló. Né? O jovem come pão, o que é a comida? O que é a comida do McDonald's? É amido com proteína acompanhado de um doce, que é um refrigerante. Então é doce com salgado. O padrão alimentar, o paladar, isso aí está intoxicando todo mundo. Essa é a mistura doce e salgado que leva à degeneração da célula. Por exemplo, a Maia toda hora nos disse aquela coisa do equilíbrio dos sabores. Sim. Nesses 6 sabores que vêm do Ayurveda, é aí que entra o sabor amargo, como importante para equilibrar os sabores e para fazer parte do seu prato. Então, inclusive dente de leão você pode fazer salada de dente de leão. Aliás, vamos ver amanhã, se eu der tempo, eu procuro um dente de leão e a gente vai picar e vamos fazer um molho de dente de leão. Tem bastante? Vamos procurar e a gente colhe alguns e faz um molho de salada de dente de leão. Ai, que legal. Tá. Pensamos bastante hoje. Muitos hoje. Bom, pessoal, vamos finalizar, porque temos o jantar ainda aí. Esquecemos do jantar. Ai, tá tão bom, tá? Tá uma boa conversa. Faltou uma coisa, porque ainda tem, sabe aquele filme que você está assistindo no final ainda tem a última cena? Legal. Também espremeu tomate. Eu estou mostrando para vocês esse tomate que estava aqui parasitado por aquele manjericão. Né? Agora eu quero que vocês observam que nesse furo aqui, desse tomate, causado pelo manjericão, existe uma perda de fluido. O fluido que estava no interior do tomate, ele é perdido para o meio externo. Vou pegar mais alguns tomates para mostrar. Ah, Maia, não. Pode pegar 3 tomates para mim? Não precisa ir lá? Então, quando você tem o seu sangue cheio de fungos, além de todo o problema de micotoxinas, esse glóbulo vermelho vai perder a sua carga eletromagnética normal. Quando uma pilha vaza, ela funciona? Não funciona mais. A pilha vazou, não é aquilo? Tira essa pilha porque ela vazou. A mesma coisa vai acontecer com esse glóbulo vermelho. Ele vai perder a substância do seu meio interno e a sua carga elétrica. Ah, obrigado. Muito obrigado. E a sua carga elétrica da membrana não é mais aquela carga elétrica saudável, positiva externa e negativa dentro. Toda célula viva é negativa internamente e a membrana é positiva por fora. Então, esse glóbulo vermelho aqui perdeu a sua carga positiva externa. Então, mudou a sua carga. Não vamos nem dizer que perdeu. Mudou. O que acontece quando um outro glóbulo vermelho chega perto dele, se atrai, magneticamente vai colando. Essa imagem lembra para vocês alguma coisa? Então, é aqui que eu quero mostrar.
Aqui. Essa imagem mostra o empilhamento de glóbulos vermelhos. Aí eu vou tentar nutrir esse setor aqui e não vou nutrir porque não passo. Dá para passar aqui ainda. Eu vou dar um pouquinho para a Ana, para o Gabriel, para a Jaque. Eles vão receber um pouquinho de oxigênio. E vocês todos, por esse sangue modificado eletromagneticamente, que os fungos também fazem isso. Então você vê que são coisas que vão somando. A cada dia a gente tem que ir é uma nova fisiopatologia. É uma nova forma de ver o comportamento do nosso sistema. E na qual o açúcar, repito, o açúcar desempenha um papel chave na degeneração da sociedade ocidental contemporânea. Esse quadro, que está na apostila de vocês, eu retirei ele do livro do Goebbels. E aqui está, é o ciclo da doença crônica, o ciclo da autodecomposição. Segundo ele mesmo diz, o que é a doença crônica? Você veio do pó e ao pó voltará. A doença crônica significa que você está em franca decomposição. Só que ele diz o seguinte, a responsabilidade da gente ligar ou desligar o nosso botão de decomposição é nossa. É a gente que aperta esse botão. É a gente que define que queremos decompor. Ao adotarmos uma dieta no padrão contemporâneo, de açúcar, de amido, de proteína e queijo, que é o que a maioria está comendo, nós acionamos o botão de decomposição. Só que aí, isso aqui a gente pode dissecar melhor. As células humanas são estressadas por açúcar. Olha o componente número 1 de estressar a célula humana. Açúcar. 2. Dieta ácida. É a dieta do McDonald's. É a dieta que as pessoas estão comendo por aí. É a coxinha de galinha, guaraná, é um pedacinho de pizza, é isso aqui. É a dieta ácida. Emoções e pensamentos ácidos. Está aqui, está no livro dele. Açúcar, dieta ácida, emoções e pensamentos ácidos. Poluição ambiental, radiação e níveis baixos de oxigênio. Quer dizer, o nível baixo de oxigênio acaba sendo uma consequência de tudo isso. Acaba redundando que a tua célula não vai receber o alimento apropriadamente. E isso aumenta a quantidade de acidez do tecido. Se o tecido não está oxigenado, ele fica ácido. Então, tudo isso leva à criação de um terreno ácido. Criou o terreno ácido, você acionou o botão de decomposição. Então, você ligou, apertou o botão e começou o processo de decomposição do seu próprio corpo. Natural, você que escolheu. Não estão ali todos aqueles fatores que você escolheu eles? Então, acionou. O ciclo de decomposição e fermentação das células começa quando os protitas, olha eles aqui, ó. Eu botei uma célula sadia e um protitazinho do lado dela. Quando os protitas se adaptam ao ambiente ácido. As células perdem a sua carga elétrica saudável, que eu mostrei agora, quando fermentam e tornam-se eletromagneticamente afetadas e começam a se aglomerar. Os glóbulos vermelhos vão se aglomerando e perdem a sua função física de andar por dentro dos capilares distribuindo oxigênio. Eles formam um sangue viscoso que não chega até a intimidade do tecido. As células levemente afetadas se tornam menos saudáveis. Os protitas transformam pleomorficamente em vírus, bactérias, fungos e mofo. É o pleomorfismo. Você vai começando a ter um zoológico dentro do teu sangue. Um monte de bicho começa a viver dentro do seu sangue. E aí eles começam a fazer o quê? Eliminam os excrementos biológicos. Acetaldeído, ácido úrico, ácido lático, álcool, ácido oxálico. Efeitos negativos na função de células e órgãos. São as micotoxinas.
Então aí está toda a sequência e no final chegamos a quê? Células e corpo chegam a um estado de enfermidade crônica ou morrem. O processo de decomposição se completa na terra. Do pó viestes e ao pó voltarás.